Vai começar. Dia lindo para variar. Tem estado lindíssimo, né? As nuvens estão com um formato diferente até, eu acho. Então vamos lá. Vamos começar? Vamos falar sobre perfeição. A própria palavra perfeição, para mim, soa pesada. Sabe? Som de palavra. Às vezes o som da palavra diz um pouco da palavra em si, né? Suave é uma palavra que eu acho que combina com suavidade. Poesia, né? Tem uma melodia. Tudo bem que eu também estou falando de um jeito melódico. Perfeição, eu tenho dificuldade de falar de um jeito melódico. Sempre soa perfeição. Sempre soa meio duro, né? Então, o que eu queria conversar com vocês hoje sobre perfeição tem a ver com algumas coisas que eu acho que podem ajudar a gente a lidar no mundo que às vezes a gente se cobra ser o tal do perfeito. É claro que você sabe que perfeição não existe, que perfeição não dá para alcançar, que perfeição é um conceito distante, mas eu queria dar uma aprofundada nisso. Hoje teve uma postagem de casamento, de 21 anos de casamento do meu primo, de um primo muito querido. Ele é o meu primo mais velho, o Júnior. Nós somos escadinha, os 5 primeiros primos dessa família. Um ano. Então, ele é o meu primo mais velho, aí eu tenho o Márcio André, que é o segundo, e venho eu. Aí depois continua sendo o menino, que é o Flávio, a gente chama de Fafá, e depois ainda tinha Marco. Aí começa a escassear um pouco mais. Mas esse meu primo, o Júnior, conviveu muito comigo desde pequeno, porque a gente viajava junto, eles estavam sempre com a nossa família, a gente fazia comidinha, brincava de polícia e ladrão, já teve uma casa num sítio, chegou a plantar e as formigas comeram tudo. Tem uma quantidade de história na minha vida. Quando criança, com esses meus primos, eu já adianto para vocês que eu não fui uma menina clássica, eu era bem moleca. Eu só gostava de brincar de polícia e ladrão, de pique-pega, dessas coisas que são um pouco mais aventureiras. Para não dizer que não tinha nada mais associado à criação de menina, embora agora isso esteja questionado, né? Todo mundo pode tudo. Eu brincava muito de cozinha. E os meus pais deixavam cozinhar de verdade, né? A gente cozinhava com fogo de vela. Pegava uma vela, colocava embaixo da frigideira, devidamente apoiava e fritava ovo, já incentivado. Essa situação durou até a gente ter a brilhante ideia de cortar a vela no meio, porque aí dava um fogo maior. Porque acendia em 2 pedaços, daqui a pouco cortava em 4 pedaços, daqui a pouco a gente estava com fogareiro. Não façam isso nas suas casas, principalmente em quarentena, né? Mas rapidinho acabou essa história da gente poder cozinhar com vela, a não ser que a gente prometesse que a gente ia ser até uma vela só. Boa infância, em sítio, brincando pra caramba. E esse meu primo, o Júnior, era o meu parceiro principal de aventura. Pois a história, comecei dizendo que ele está comemorando 21 anos de casamento hoje. E eu me lembro como se fosse ontem, do dia que ele chegou. Bela, eu acho que eu conheci uma menina e eu vou casar. A gente era novinho. Eu queria que você conhecesse ela. Você vai gostar. Pareceu cedo, mas ele sempre foi assim, né? Sempre disse que queria fazer o que ele ia de profissão desde o início. Sempre disse que o que ele queria ia acontecer. Pois tá lá, 21 anos de casado, né? Fora o parabéns, que eu já deixo aqui na live, não é só o parabéns, né? É de uma certa maneira muito próximo do que a gente está conversando hoje. A tal da perfeição. Olhando assim, casamento perfeito, decisão e escolha perfeita.
perfeita para aquela época, perfeita porque agora, independente do que venha acontecer, que vai ser maravilhoso, eu não tenho a menor dúvida, mas hoje já são 21 anos dessa decisão, 2 filhos lindos, que é engraçado, né? A gente não tem tanta chance de conviver hoje em dia, não tem nada a ver com o corona, é o fato de a gente morar distante. Mas quando eu tô com a Letícia, que é a mais velha, nossa, é uma sensação de proximidade tão boa, tão gostosa, né? Essas coisas a gente nunca vai explicar. Mas, pensando na tal da perfeição, muita gente vai considerar perfeição uma família assim, né? Marido, esposa, filho, filha, situação bem arrumada, tem uma boa casa, tem um bom emprego e bichinhos lindos, porque lá é assim. É claro que isso pode ser perfeito para eles. E eu tenho certeza que se eu for conversar com eles, às vezes a pessoa vai dizer que não é tão perfeito assim, que tem uma outra dificuldade aqui, uma outra dificuldade lá. Então, o que é ser perfeito? Eu falei que eu não ia pro óbvio direto, né? Eu não vou, obviamente, dizer para vocês, não, perfeito é quando a gente atinge ideais e tal. Eu queria que a gente conversasse sobre isso, porque eu acho que às vezes a gente perde a perspectiva temporal da perfeição. A gente às vezes perde a perspectiva de contexto da perfeição. Às vezes a gente perde muitas coisas nessa apreciação que a gente faz muito dura, seguindo a palavra perfeição. Então seja bem-vinda Lívia, seja bem-vinda Tia Verinha, Adriana, Bruno, tem uma galera entrando aí. Hoje eu escolhi conversar com vocês sobre perfeição. Adorei internamente a escolha do tema porque eu fiquei cheia de reflexões de ontem para hoje do que eu ia trazer para vocês, de como eu ia abordar isso com vocês. A primeira palavra que veio na minha cabeça quando eu pensei em perfeição foi sagrado. Pensando que muitas pessoas, o que chegariam a considerar perfeito é sempre uma coisa que elas venerassem, ou um ser, ou um Deus, ou uma, né? Se chega a ser da ordem do venero, eu possivelmente estou falando de alguma coisa que na sua sensação é ligada à perfeição, certo? Mas e no dia a dia, né? Cadê essa perfeição no dia a dia? Eu sei onde ela mora, essa é fácil, na cobrança. Né? Perfeição e cobrança andam ali lado a lado, né? E aí parece, mas peraí, se eu não me cobrar ser perfeito, eu não estarei fazendo o meu melhor. Então, é isso que a gente está conversando aqui. Acabei de falar do casamento de um primo muito querido com a Rê, que já estão há 21 anos e 2 filhos lindos e que para eles merece uma comemoração, uma foto de família lindíssima hoje. Quantas vezes a gente não olha para uma situação dessas e aí se sente menos perfeito do que a situação? Vocês sabem que isso acontece na vida social das redes. Isso você sabe, não é possível, né? Já deve ter vivenciado o fato de ter alguém discutindo do seu lado ou alguém muito mal do seu lado, aí a pessoa faz uma selfie ou aparece lá, eu e o meu amor em algum lugar fazendo isso ou aquilo. Gente, eu falei o meu amor e o meu amor entrou e apareceu aqui. E ele nem tá agora comigo. Ô, delícia, essa sintonia. Pra mim é perfeita. Então, quando a gente foi mal. Eu tinha que abrir esse parênteses, porque aconteceu muito assim, tentado tanto todo o tempo junto, que a gente até esquece que tem essas coisas, né? De só pensar e o outro aparecer. Então, quando a gente fala da tal da perfeição, a gente precisa de um pouco de cuidado, e eu acho que essa é a minha mensagem principal hoje para vocês, se você realmente está medindo a tal da perfeição pela sua própria régua. Se é o perfeito para você. E a segunda parte da história é se é o perfeito para você hoje. Porque muda, né? Muda muito. Pensando nessa história,
assistimos um filme muito antigo ontem, da década de 30 aqui em casa. Nossa, o que parecia perfeito lá atrás não parece perfeito de jeito nenhum agora. Que bom, né? A sociedade evoluiu de várias maneiras. Algumas coisas eram muito ruins e muito dolorosas mais para o início do século. E é claro, como sempre na vida, outras coisas talvez fossem melhores. É sempre uma balança, é sempre equilibrado. Então, vamos lá. Vamos pensar se você está medindo a sua perfeição pela sua própria régua. Eu tenho uma história da época da dança, que é uma situação que eu gosto de contar pensando na história da perfeição. Quando eu fui a Buenos Aires, foi a primeira vez que eu comecei a tentar dançar tango. E aí, brasileira, tinha acabado de começar, tudo bem, eu danço dança de salão há um tempo, mas tango eu tinha acabado de começar. Vai para a própria Argentina, é como se você tivesse nascido na Escandinávia, começasse a aprender a sambar e viesse parar no Carnaval do Rio. Você vai achar seu quadril meio duro, dificilmente vai parecer perfeito, pois a gente não conseguia o não quadril e a pisada maravilhosa das argentinas de jeito nenhum. Que eu pensei, preciso de um sapato. Um sapato perfeito vai fazer a dança perfeita. Seja a essa altura é maduro o suficiente para saber que isso não funciona, né? Nunca vai ser na parte material, mas em termos de sapato de dança, que ajuda, porque é o seu instrumento de trabalho naquela situação. Quanto mais estável ele for, quanto mais confortável ele for, melhor. E eu estava na terra dos sapatos de dança de tango. Pois eu fui para a loja e só tinha sapato com salto gigantesco. Eu sou uma dama alta, eu nem sei, estou tão comprida assim, eu tenho 1,71 m, mas eu sou alta relativamente à dança. Não queria e não precisava dançar com um sapato desse tamanho que ainda por cima ia chegar no final da noite muito cansada. Não tinha jeito deles me oferecerem sapatos mais baixos, só que eu tinha ido no baile, não é possível que eu não tivesse, eu vi todas as velhinhas. Aí perguntava, velhinha não, porque se tá dançando não é velhinha, né? Foi mal. Se está dançando é terceira idade, melhor idade, o nome que vocês quiserem dar. Enfim, elas tinham sapatos mais baixos. Pois eu entrei numa loja, virei na situação para a dona da loja e falei, eu quero um sapato para uma pessoa idosa. Ela me olhava assim, imagina, o cabelo branco não estava assim disponível, já faz anos essa história, e a pessoa virou, me trazia um salto alto. Não é para uma idosa, me trazia um salto alto. Eu só consegui, quando eu entrei na loja e falei que eu queria comprar um sapato para minha abuela, para minha avó. E que a gente calçava a mesma coisa, então que ela me deixava experimentar. Não, traz ela aqui. Não, eu prometo que se não ficar bom, mas eu tô acostumada a experimentar o sapato para ela. E aí, comprei um sapato, que foi o sapato mais perfeito de dança que eu tive por anos. Eu não tenho meu sapato de dança para mostrar para vocês agora, porque esse sapato acabou. Ele dissolveu num baile em que aconteceu uma coisa incrível. Então vamos lá, que a história está caminhando para definições de perfeição. Vamos lá, imagine uma pessoa que tem um sapato perfeito de dança e ele acaba. E ainda por cima ele foi comprado muito longe e você não vai conseguir um novo sapato. Se você conseguir, ele não vai estar tão molinho. Entendeu minha definição de perfeição? Então, nesse momento, essa perfeição estava prejudicada. Esse último baile desse sapato foi uma situação que eu vou guardar no meu coração para sempre. Fiquei anos sem dançar tango, anos, né? Depois que essa viagem acabou, eu pouco tempo depois me mudei, simplesmente não dancei mais. E aí, deve ter, talvez um ano e pouco, eu voltei a flertar com a história do tango, voltei a fazer umas aulas particulares, comecei a ter muita vontade de dançar. A condução no tango é muito especial. Normalmente, se você dança tango bem, melhora o seu bolero, melhora várias outras danças também. E eu entrei de novo para fazer tango. Num determinado baile, numa academia que eu não conhecia tão bem,
Levei eu o meu sapato velhinho mesmo, que eu falei, eu já tô há muito tempo sem dançar, deixa eu levar o meu sapatinho. E o sapato arrebentou. Pensa uma pessoa que já está com vontade de dançar e já não estava tão fácil, porque não é meu ritmo principal, eu estava voltando a começar e o sapato me deixa na mão, tadinho, anos depois, né? Continuo, não estou desrespeitando a perfeição desse sapato, ele vai morar para sempre na minha memória, mas ele acabou. E aí, muitas vezes, quando o baile é dentro de uma própria escola, tem alguém lá vendendo sapatos e comercializando sapatos. Adivinha o que aconteceu? Se você está acompanhando a história inteira, só tinha salto gigantesco. E eu comprei uma sandália. Eu trouxe, essa eu tenho, porque essa história é mais nova. Comprei uma sandália, o oposto do sapato, porque já que não dava para ter e ela precisava ser alta, eu comprei uma coisa colorida, que era para aparecer no meu pé. Tcharam! Ó, não sei quantos de vocês entendem de sapato de dança, mas esse salto é parafusado aqui, justamente para ele não cair de jeito nenhum. Isso aqui é um salto muito firme e precisa ser. Então, calcei eu, olha o tamanho da minha sandália. Calcei eu a sandália e fiquei assim, bom, né? Vamos torcer para eu conseguir me equilibrar nessa sandália por um tempo nesse baile. Não conheço muita gente mesmo, vamos ver quem me tira para dançar. Pois, já falei que a história é inesquecível, então talvez, só entendendo de dança ou tendo participado de baile, que vocês vão entender que tem algumas pessoas que dançam muito bem, que todas as damas ficam assim, piscando os olhos, querendo dançar com essas pessoas. Natural. Quando você chega num lugar que é novo, raramente esta pessoa vai chamar você para dançar, a não ser que perceba que você é muito de fora. Pode acontecer, pois foi o que aconteceu. Um bailarino absolutamente maravilhoso desse lugar me tirou para dançar logo assim que eu tinha calçado a sandália no pé. Foi tão inusitado e tão diferente do que eu estava imaginando que eu dei uma gargalhada. Ele ficou me olhando assim sem entender muito bem do que eu tava rindo, mas o fato de eu ter dado a gargalhada, eu relaxei e só fui assim, tipo, totalmente desculpada de qualquer erro que eu fosse fazer por causa da sandália. Era só culpar a sandália depois que era nova. Pois a dança, quando termina, você vai dançar com outra pessoa. Esse é o normal. Só que esse bailarino era um bailarino muito bom, eu só fiquei. E ele dançou a segunda música comigo. Isso não existe no horizonte, assim, né? Não me perguntem que mágica aconteceu. Já adianto que eu não quis também nem saber. Quando acabou essa segunda coreografia, sabe o que eu fiz? Eu fui embora do baile. Vocês entendem por quê? Tem tudo a ver com o que eu acho que a gente está conversando sobre percepção e perfeição. Hein? Não ia ter nenhuma outra possibilidade de coreografia depois que conseguisse chegar perto dessa sensação que eu tava, dessa situação. Essa situação ficou no meu coração e trazia um sorriso pro meu lábio muito tempo depois da situação transcorrida. Eu nem vi essa pessoa de novo, porque também não tenho saído, né? Mesmo na época antes do corona, não estava saindo tantas vezes assim para dançar. Mas vai ficar na minha memória como uma situação perfeita, que eu acho que só foi possível porque eu mesmo baixei a bola da sensação de perfeição, dado que eu estava com um instrumento mal calibrado, novo. Então, perfeição tem muita definição diferente. Já falei para vocês que é uma palavra dura às vezes, mas eu acho que a definição que eu mais gosto é a mais básica que tem, que perfeição é o mais alto nível numa escala de valores. Quando que funciona? Quando os valores são seus. Quando os valores são seus, tem que ser o que você sente, não é pensa, né? Sente como perfeito.
Uma situação como essa, outras pessoas podem talvez não ter nem visto, não ter nem percebido. Eu, por minha vez, também não queria nem saber, porque foi perfeito para mim. Esse pulo do gato de escolher essa marca de perfeição é que eu acho que salva a gente quando a gente está muito duro demais na história da perfeição com a gente mesmo. Eu trouxe um objeto muito querido para mostrar para vocês, que também tem a ver com essa história, porque foi um objeto, um artesanato que eu encomendei. Então, por definição, como eu encomendei, ele seria perfeito para mim. Eu adoro bolsa tiracolo, bolsa carteiro que fala, que você consegue colocar o laptop dentro. E eu tinha muita vontade de ter uma bolsa num tamanho específico, porque vocês já sabem que eu uso até acabar, minha bolsa anterior tinha acabado. E eu tenho uma amiga, que agora mora em Portugal, em Lisboa, que estava fazendo algumas peças de crochê. Eu falei, pô, você não faz uma bolsa para mim? Pois eu vou mostrar para vocês a minha bolsa, feita à mão e recheada de carinho. Ó, olha isso. Fala se não é absolutamente linda. Ela é exatamente do tamanho que eu pedi, forrada. Não estou vendendo a bolsa. Ela é minha, né? A alça também é totalmente feita à mão. E eu amei muita coisa. Eu não dei muita especificação. Eu falei, eu preciso que seja preto. Preto com preto. Mas eu não quero que ela seja óbvia. Eu espero que vocês gostem da minha linda bolsa. Eu acho ela perfeita. Ela é de uma perfeição. Então, Pri, eu nem sei se essa amiga ainda faz. Eu vou perguntar, se ela fizer, eu prometo que eu boto o contato lá. É de uma perfeição maravilhosa. Por quê? Por causa da quantidade de carinho, porque eu conheço a pessoa que fez e porque ela me ofereceu uma pérola que eu não tinha me tocado. Que quando você compra uma peça que alguém fez, você também está comprando todas as horas de erros daquela pessoa. Porque é uma questão de perspectiva, né? Não fica pronto e maravilhoso já. Tem um tempo para aquilo ficar maravilhoso. E esse tempo é que eu estou sugerindo que vocês respeitem, que vocês olhem. E nessa linha eu vou mostrar uma coisa assim bem caseira para vocês, mas que eu adoro. E que demorou um tempão para essa coleção ficar pronta, com a ajuda da minha Dindinha que está aí me ouvindo. O que é a história? Eu sempre quis usar vidro de reuso para guardar meus grãos, meus potes, e eu tenho muitos. Vocês já sabem que eu gosto de cozinhar. Vou mostrar de uma vez os potes para vocês entenderem do que eu estou falando, e aí depois eu conto a história do que demorou com perfeição. Já aproveito para dizer que eles são, né, a parte vegetal que eu pretendo mostrar hoje para vocês, sugerindo, como a gente já vem fazendo, que você torne seu dia, sua alimentação mais perfeita, experimentando coisas que sejam diferentes. Então, por exemplo, em vez de você ficar no arroz de sempre, se alguém da sua casa sabe fazer arroz, ela sabe fazer qualquer arroz. Porque a única coisa que vai mudar é o tempo de cozimento ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor com tipos diferentes de arroz. Ai, mas eu não gosto do arroz integral. Não é possível que você tenha tentado todos os tipos. Então eu trouxe para mostrar para vocês esse vidro, ó, esse aqui é arroz cateto. Cateto é redondinho. Trouxe esse aqui ficou na moda recentemente, é painço. Eu sei que vocês veem espelhado. E ainda tem esse aqui, que é o negro, que é um pouco mais caro, mas não é nada tão proibitivo assim também. Então, vocês estão vendo que eu guardo essas coisas em vidros? Eu tenho muitos vidros. Eu também tenho em vidro fruta seca, amendoim, alga seca.
Os meus amigos vêm pra cá e falam que a minha casa é um empório. É capaz de ser, mas a verdade é que o vidro guarda muito bem. Ele fecha hermeticamente, se a tampa estiver íntegra, não tem nenhum problema. Então, o que aconteceu nas coleções? O que foi o difícil dessa coleção no início? Cada tampa era de um tamanho, porque os vidros têm padrão, mas eles estão muitos padrões diferentes. Então, na hora de arranjar o vidro, né, porque tem que higienizar quando sai, tem que trazer de volta e guardar de novo o grão. Quando tinha que fazer isso, era um saco ficar achando a tampa. E se guardasse a tampa no próprio vidro, aí ficava úmido dentro, não conseguia secar. Então, a Dindinha guardou para mim, porque eu ainda por cima consumo pouco industrializado, então eu tinha muito pouco vidro. Se não fosse ajuda para juntar, ia ter sido muito difícil eu conseguir. O que é a minha coleção hoje em dia? A coleção é exatamente isso. Eu tenho esse vidro que é tamanho grande e esse vidro que é tamanho menor, mas a tampa é exatamente o mesmo tamanho. Eu tenho o mesmo tamanho de tampa. Na verdade, a minha coleção tem apenas 3 tamanhos de tampa no geral. Tampa muito pequenininha para tempero pequeno, uma magrinha fininha para os temperos em quantidade intermediária e essas aqui que são as grandes, tipo tampa de maionese, mesmo quando eu tenho vidrão. Fala se não é uma coleção boa de ter, pois demorou quase 2 anos que eu primeiro aceitava tudo que era vidro para começar a colocar e ficava pro pessoal aqui de casa, calma, não vai ficar difícil assim, daqui a pouco eu tenho só o mesmo tamanho de tampa e a gente vai conseguir fazer isso. Pois agora a coleção está perfeita, tem um pouquinho de extras apenas, porque eu preciso lavar, porque tem um tempo, mas todas as tampas têm o mesmo tamanho. E a minha coleção ficou linda e perfeita para minha utilização agora. Então a gente já está terminando. Eu sei que vocês sabem que está acabando, porque isso passa rápido. Eu queria deixar vocês com a sensação de que perfeição precisa ser a sua perfeição, mas a perfeição que você sente que é assim. Perfeição leva tempo. Perfeição não necessariamente é o seu agora, é o seu hoje. E a última coisa que eu queria que vocês pensassem, porque afinal de contas eu estou recebendo vocês na varanda da minha casa por conta desse tempo de coronavírus que a gente está passando, que a gente precisa ficar mais em casa. Que também a perfeição tem a ver com contexto. O que é o perfeito hoje? Que você precisa ficar em casa, que é um perfeito diferente. E eu vou contar para vocês uma iniciativa que encheu meu coração de alegria, feita por uma ex-aluna que tem uma ação social, se chama Ateliê do Sorriso. Quando ela me contou o nome a primeira vez, eu achei que era dentista, mas não é. É sorriso de fazer idosos sorrirem. Chama Ateliê do Sorriso, se vocês quiserem ver. De vez em quando ela está por aqui, eu acho que hoje eles não estão. Mas eu não queria deixar de comunicar. Recebi ontem uma mensagem dela dizendo que os idosos que estão nos abrigos que eles atendem, claro, estão mais solitários, porque menos gente está indo lá. Mas que eles poderiam continuar recebendo carinho. Qual foi a brilhante ideia? Vê se não é perfeito, que a gente gravasse vídeos para esses idosos, para eles mandarem e os idosos receberem o nosso carinho. Pois eu recebi o nome de 2 idosos com as características deles, porque eu perguntei também, né? O que ela gosta? Ah, essa é vaidosa, esse aqui é muito romântico, essa aqui gosta de Roberto Carlos. E fiquei numa alegria de gravar um vídeo. O que me custou? Nada. Então, minha enorme gratidão para essas pessoas que têm essas ideias brilhantes e perfeitas para o nosso tempo, para permitir que a gente contribua à nossa maneira. Eu tenho certeza que tem um monte de gente com ideias muito perfeitas perto de vocês. Façam a que o seu coração achar perfeita, mas não deixem de fazer. Porque parte do perfeito nesse momento, não tenho a menor dúvida, que é ajudar no limite do que a gente puder. Então, ó, um beijo, um beijo, um beijo
muito enorme no coração de todo mundo. Um excelente dia e lembrem-se, amanhã e domingo tem varanda. Da maneira mais leve que a gente conseguir, para a gente estar nesse contato que é tão gostoso para o nosso coração. Então eu vejo vocês amanhã. Tragam seus amigos para a varanda. A ideia é que isso aqui possa espalhar essa boa sensação. E sintam o que para você é perfeição. Beijo!